A bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu desembarcar da base do presidente Lula depois da demissão de Carlos Lupe da chefia do Ministério da Previdência Social. O partido agora diz que vai atuar de forma independente na casa. Todo esse desenrolar, aconteceu depois do escândalo relacionado aos desvios do INSS ligado à pasta da qual, pela qual Lupe era responsável. Levi, vamos entender aqui a origem desse desgaste, que vem justamente desse escândalo de desvios? Pois é, Dani, esse foi um processo até a bancada do PDT chegar a essa decisão. O líder do partido na Câmara, que é o deputado mineiro Mário Heringer, disse até que essa demissão do Carlos Lupe foi só a gota d'água em uma série de desgastes, porque o partido já teria ali algumas demandas que não estariam sendo devidamente atendidas pelo Palácio do Planalto, de acordo com os pedetistas. Lembrando que a demissão de Carlos Lupe foi confirmada na sexta-feira passada, numa reunião com o presidente Lula. Foi um pedido de demissão pelo então ministro da Previdência Social, e a situação dele ficou insustentável devido a esse escândalo das fraudes do INSS com esses descontos feitos ilegalmente das mensalidades de aposentados e pensionistas. E o presidente Lula inicialmente não queria demitir Carlos Lupe, justamente para evitar um possível desgaste com o PDT. Ele foi até muito criticado ali nos primeiros dias após esse escândalo por causa disso. Muita gente falando que ele estava preferindo manter ali essa fidelidade do PDT ao invés de tentar de tomar uma ação mais enérgica para tentar limpar um pouco a imagem do governo nesse caso. Só que, no fim das contas, prevaleceu a ideia de que Carlos Lupe foi omisso nesse caso, porque Lupe já sabia dessas fraudes desde junho de 2023, quando ele foi avisado disso numa reunião do Conselho de Previdência Social, que é um órgão presidido por ele, e o Planalto concluiu que ele demorou a agir. Ele até se defende, disse que ordenou ali internamente algumas apurações, que tomou algumas providências, mas ficou esse entendimento de que ele deveria ter sido mais altivo nessas investigações. A decisão da bancada foi unânime e, segundo os deputados do PDT, o partido não vai necessariamente para a oposição, fica numa posição mais independente agora, Dani. Vamos só explicar um pouco para o nosso espectador, Levi, acho que é importante a gente trazer esse conceito, de como funciona uma base aliada de um governo, até porque tem uma parte interessante disso daí, que é como a base do governo Lula tem funcionado, que tem sido muito pouco, assim, essa base fiel que se esperava quando se fecha esses acordos de apoio no Congresso Nacional, O que uma base do governo significa e como, na teoria, e como ela atua hoje na prática? Pois e só lembrando que Carlos Lupe é o presidente do PDT desde 2004, então é a grande liderança do partido e mesmo Lula tendo indicado um outro nome também do PDT para o Ministério da Previdência Social, um nome que foi até indicado pelo próprio Carlos Lupe, mesmo assim não foi suficiente para conter essas insatisfações. Olha, esse conceito de base aliada até ele vem mudando já há algum tempo aqui em Brasília, porque principalmente nos primeiros mandatos do presidente Lula e ali na época também da Dilma, até do ex-presidente Temer, como que funcionava mais ou menos? O governo distribuía os cargos entre os partidos ali que o apoiavam, e aí essa distribuição de cargos na esplanada dos ministérios, em primeiro escalão, segundo, terceiro escalão, que ele envolve também estatais e autarquias e outros órgãos, isso, em tese, garantiria o apoio desses partidos no Congresso Nacional, garantindo ali a aprovação de projetos prioritários para aquele governo e mesmo ali uma estabilidade maior em casos de crise. Hoje, isso já não funciona tanto assim na prática, porque a gente tem uma realidade diferente, a gente tem um Congresso muito mais empoderado por causa das emendas parlamentares, O valor das emendas parlamentares cresceu de forma exponencial nos últimos anos, então hoje os partidos, os parlamentares já não precisam tanto assim desses cargos no governo para eles terem influência.
eles têm acesso a uma fatia muito grande do orçamento da União e, com isso, conseguem enviar esse dinheiro ali para os redutos eleitorais, para as bases deles, e isso já na visão deles, já é o suficiente para garantir ali uma permanência deles no poder, né, para garantir a reeleição. Então, hoje, isso funciona de uma forma muito mais volátil. Por exemplo, o presidente Lula, ele tem ali ministros do União Brasil, do PSD, do MDB, do PP, Partido Progressista, mas isso não garante uma adesão desses partidos à base. Inclusive, em muitos projetos, esses partidos votam de forma oposta ao governo Lula. E agora, sem o PDT aderindo de uma forma, pelo menos automática, aos projetos de interesse do governo, acaba sendo uma dor de cabeça a mais, porque é um partido que está naquele espectro da centro-esquerda e que Lula, em tese, contava com esse partido para formar sua base mais fiel ali no Congresso. Era uma questão até de a gente pensar, por exemplo, nesses outros partidos, o Progressistas, o União Brasil, são partidos que, embora tenham muitos deputados, né, sejam uma base importante no quesito números para o governo, eles já têm uma inclinação ideológica que é diferente da que o governo Lula tem, então faria diferença, obviamente, mas seria menos assim sentido e menos nesse tom de conflito, né, que a gente percebe agora na questão do PDT. E como que a gente então, Levi, fica nesse sentido com esses impactos, né, assim, com o PDT agora agindo de forma independente dentro da Câmara dos Deputados, votando não necessariamente junto com o governo e tendo ali nessa posição mais cada um por si, enfim, como que fica a atuação da Câmara nesse sentido e essa articulação do governo com os parlamentares? Pois é, o PDT ele está longe de ser uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. São 17 membros ali da bancada do PDT, só que ele faz parte daquele núcleo ali dos partidos de esquerda e centro-esquerda, que tem também o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o PV, a Rede de Sustentabilidade, mas que, se você soma todas essas bancadas, dá menos de 150 deputados. Então, a princípio, não seria um desfalque tão grande assim, mas se você for contar que esse seria o núcleo duro da base aliada, esses 17 deputados, num universo ali de 130, 140, acabam fazendo falta. É uma quantidade um pouco mais considerável. Então, todo projeto que o governo Lula quer aprovar, por exemplo, agora a grande prioridade é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O Lula está contando muito com esse projeto até para melhorar ali a sua popularidade. Para aprovar esses projetos, o governo já conta mais com esses partidos de centro-esquerda e as negociações ali, muito com emendas, ainda com cargos, miram mais esses outros partidos que você citou. A União Brasil, por exemplo, tem uma bancada de quase 60 deputados. Outros partidos como esses, o MDB, o Republicanos, que até já é mais inclinado para a oposição, tem ali 40, 50 deputados. Até algum núcleo minoritário ali do PL, o governo tenta negociar. Então, o governo mira esses partidos principalmente para garantir a aprovação desses projetos e garantir ali alguma segurança. Então, agora, com o PDT entrando nessa jogada ali dos independentes, acaba sendo um partido a mais para o governo ter que conferir. Será que esse partido realmente está comigo para aprovar esse projeto ou para evitar essa outra votação aqui que eu não quero? Então, é um trabalho a mais, mas que se limita principalmente à Câmara dos Deputados. No Senado, a princípio, o cenário não muda tanto assim. Só que os grandes projetos passam primeiro pela Câmara. Se não forem aprovados pela Câmara, aí não adianta o governo ter uma situação um pouco mais tranquila no Senado.